Fala galera, muito boa noite aí para vocês. Agradeço a todos aí por se juntar a nós aqui nessa noite no Meetup da Alteira. Bem, eu vou me apresentar a seguir, mas antes eu gostaria de agradecer aqui os organizadores do Meetup, Kaique, Lucas, Thales e Victor, que deram aqui uma forcinha para que a gente conseguisse uma agenda aqui para compartilhar para vocês um pouquinho sobre as carreiras de engenharia de dados e analytics. E antes, eu gostaria aqui de dizer para vocês que nós teremos um espaço para nos comunicarmos aqui ao longo da agenda. Na verdade, teremos aí um espaço reservado no final da agenda para retirada de dúvidas. Então, aproveitem aí para escanear aqui o QR Code ou acessar o site aqui do Menti, colocando aqui este código e vocês podem aí nos mandar as suas dúvidas. Podem, se quiser, aí colocar nominalmente, mas em teoria que a gente recebe tudo de forma anônima e responde para vocês no final. Agora sim, falando um pouquinho aqui da apresentadora que vos fala, eu sou Larissa, trabalho aqui junto com essa equipe maravilhosa, Caio, Catarina e Roberto, no Itaú. Eu sou engenheira civil de formação, atuo atualmente aqui como Hackathon Manager do time de batalha de dados, que vocês vão conhecer com mais detalhes aí na sequência. E hoje eu tô aqui com dois convidados mega especiais para falar um pouquinho sobre as carreiras de engenharia de dados e analytics, dois especialistas aí, Priscila Militão e Thiago Panini. Pri e Thiago, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Lari. Eu Bem, Obrigado, vou. aí, Lari. eu gostaria então de focar aqui nesse momentinho para que vocês de fato possam se apresentar. Pri e Panini, fiquem à vontade, por favor. Tá bom, eu vou começar aqui. Primeiramente, eu queria agradecer, tá, Lari, pela oportunidade de estar aqui de novo. Acho que eu já estive aqui para falar em um dos meetups de mulheres, né, para falar da carreira de engenharia de dados. E para quem não me conhece, eu sou Priscila Silva Militão, eu vou me audiodescrever, eu sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos, eu uso óculos, estou usando uma blusinha verde e o fundo aqui da batalha de dados. Eu tenho 12 anos aqui de banco e atuo aqui dentro da comunidade de produtos de dados. Bom, pessoal, pegando esse gancho, eu queria também primeiro agradecer aqui a Lari, a todo o time que está por trás aqui da organização desse evento. Eu sou o Thiago Panini, muitos me conhecem aqui como Panini, fazendo minha audiodescrição, eu sou um homem branco, já desprovido aqui de cabelos, né, carequinha, como o pessoal gosta de brincar. Eu tenho uma barba aqui por fazer também, estou usando uma camiseta laranja, né, em homenagem aqui ao Itaú. Estou usando um headset meio gamer aqui na cor preta e o fundo também da batalha, que é um fundo numa cor preta com algumas formas geométricas aqui também. Muito feliz. Espero que hoje vocês saiam daqui com um gostinho super positivo sobre o que são as engenharias de dados, a de analytics também. Acho que tem tudo para ser um papo super bacana e eu queria também aproveitar esse finalzinho de descrição para reforçar o pedido de que vocês interajam conosco, que vocês aproveitem esse momento para tirarem todas as suas dúvidas, né? Utilizem ali o Mente, né? Para vocês poderem, de fato, extraírem tudo sobre esse mundo aqui das engenharias com a gente, tá bom? Bem, pessoal, eu vou utilizar aqui esse espaço para corrigir uma falha. Eu esqueci de me audiodescrever. Eu sou uma mulher negra de cabelos longos, cacheados, castanhos, olhos também castanhos. Estou usando aqui um óculos daqui da Batalha de Dados preto. E agora, de fato, começando aqui a nossa agenda. Bem, Pri Panini, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre o que vocês fazem aí, aqui na verdade, no Itaú. Nossa, aí ficou, a pergunta foi ampla, mas eu vou falar um pouquinho, acho que não especificamente sobre o que eu faço, mas o que é a engenharia de dados aqui nesse contexto, né? Então, assim, o engenheiro de dados nessa jornada de dados que a gente tem, ele tem a responsabilidade da coleta,
armazenamento e processamento desse dado como uma porta de entrada, né? Então, a gente imagina que a gente tem todos os dados transacionais. Quando a gente fala dessa camada informacional, o engenheiro de dados ele é o responsável ali por trazer esse dado para essa primeira camada, garantindo que ele tenha qualidade, garantindo que a gente tem os controles de observabilidade, que aquele processo ele se mantenha perene ao longo do tempo, garantindo a segurança do dado, então alinhado com LGPD, garantindo que a gente entregue o dado com a tempestividade necessária. Então, assim, quando a gente olha para o engenheiro de dados, resumindo, né, as atividades que ele tem hoje, responsabilidades, é isso que a gente olha. Então, o nosso dia a dia é voltado para isso, tá? É voltado para pegar esse dado que está ali numa camada transacional e ser a primeira porta de entrada para o mundo informacional, aqui dentro do meu contexto. Aí o Panini pode falar um pouquinho mais sobre o contexto dele de engenharia de analytics. Legal, Pri. Olha, acho que um primeiro ponto importante para compartilhar com a galera é que a engenharia de analytics, de certa forma, acho que muitos vão concordar aqui comigo, é uma carreira nova. Acho que, relativamente falando, é uma carreira que surgiu no mercado há pouco tempo, se comparada com a própria engenharia de dados, ou até mesmo com outras carreiras de dados, como a ciência de dados, a engenharia de machine learning, até mesmo a análise de dados como um todo, né? E, de fato, ser um engenheiro de analytics numa instituição financeira traz nessa bagagem alguns desafios bem legais. O primeiro, acho que de fato é materializar o que é a engenharia de analytics nesse contexto. E acho que para quem já teve a curiosidade de, em algum momento, pesquisar sobre essa carreira, eu gosto de definir ela em uma frase única, que ela tem uma essência super interessante em, de certa forma, traduzir os esforços dos engenheiros de dados, dos produtores de dados, como a Pri bem pontuou aqui, para os consumidores de dados, ou seja, para quem de fato está ali desenvolvendo modelos de ciência de dados, ou criando reports, ou análises de dados. Então, a engenharia de analytics ela tem esse papel super coringa interessante de ficar nesse intermédio do mundo bem técnico da engenharia de dados e também do mundo que beira o negócio, que tem a ver ali com justamente extrair esses insights. Então, quando a Pri traz ali no contexto da engenharia de dados, que o próprio engenheiro de dados em si é o responsável por, de alguma forma, ter esse primeiro contato com um dado que sai do mundo transacional e vai para esse mundo informacional, pousando ali numa primeira camada do lake, numa camada SOR, numa camada bronze, eu diria que o engenheiro de analytics ele acaba entrando já nessa brincadeira, pegando um pouco desse dado gerado ali, ingerido por um engenheiro de dados, e tentando especializar ele de alguma forma eficiente dentro de um contexto específico de negócio. E outra coisa super fundamental, eu acho que a gente vai acabar até entrando em mais detalhes futuramente, é a parte de data viz e data storytelling que existe nesse contexto da engenharia de analytics. Então, não é só trabalhar com dados de alguma forma, existe toda uma temática, um contexto relacionado a criar visualizações, a criar dashboards. Eu acho que a gente vai acabar entrando em maior profundidade nisso, mas espero ter simplificado um pouco aqui do que é essa carreira nova, por assim dizer, né, que é a engenharia de analytics. Muito obrigada, gente. Então, continuando aí, a gente começou com uma pergunta bem mais ampla, mas vamos afunilar aqui ao longo do caminho. Agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre ambas as carreiras, o que vocês podem me dizer aí a respeito de ferramentas e tecnologias e o que esses engenheiros eles utilizam na prática? Tá bom. Então, eu acho que quando a gente fala de linguagem, quando a gente olha para engenharia de dados, por exemplo, a gente tem Python, a gente tem Java, a gente tem Scala. Olhando para o contexto Itaú, a gente tem predominantemente aqui Python, tá? Quando a gente olha para framework, a gente usa Spark, a gente usa o Hadoop. E aí, quando a gente fala de produtos e ferramentas, aí a gente tem a gama do Apache, né? Mas a gente também tem, dentro do nosso contexto, visto que predominantemente a gente usa AWS aqui dentro,
a gente tem os produtos e serviços ofertados por eles, né? Então, a gente tem ali, quando a gente fala de transformação de dados, a gente tem o Glue, a gente tem o EMR, a gente tem, dependendo do tipo de ingestão que a gente está fazendo, a gente tem a própria Lambda, tem N outros, né? A gente tem o Kinesis e todo o grupinho dele, a família dele. A gente tem como entrada, a gente pode ter o Kafka, a gente tem os conectores que fazem a conexão. A gente tem uma gama aqui, tá? Então, se eu for falar todos os produtos, eu vou passar a noite inteira falando sobre eles. Não vou me estender, mas eu acho que além de produtos, linguagens e ferramentas, eu acho que tanto para engenharia de dados quanto para engenharia de analytics, a gente tem uma gama gigantesca de conceitos também, tá? Que são tão importantes quanto a linguagem ou as ferramentas e produtos que a gente tem aqui. Mas eu acho que bacana que o Panini dá a opinião dele também, não só, né, sobre engenharia de analytics, mas se ele quiser agregar aqui também sobre dados, porque eu sei que ele conhece Claro. bastante também. Que isso, Pri. Você aqui é uma das principais referências aqui no assunto, meu. Eu gostei um pouco do que você trouxe quando você cita algumas ferramentas, alguns serviços, e aí no final você traz sobre, às vezes não é só sobre ferramentas, né? Aí eu vou tomar até um pouco da liberdade de, sei lá, imaginar que talvez nem todos os participantes aqui que estão ouvindo a gente ao vivo e talvez as pessoas que vão acompanhar depois no YouTube, eu vou abstrair aqui o conceito, talvez nem todo mundo é do mundo de engenharia. E aí eu vou tentar trazer de forma simplória, né, um pouco do contexto de qualquer engenharia, né? Como surge aqui o contexto de uma engenharia de dados ou de uma engenharia de analytics, né? Acho que o primeiro alicerce aqui desse mundo envolve Big Data, de alguma forma. E aí, para quem de fato é desse mundo, né, talvez já deve ter tido algum tipo de contato com conceitos teóricos de Big Data, né? O armazenamento paralelo, o processamento paralelo, né? E para quem talvez seja um pouquinho mais velho nesse mundo, né? Estudou ali o Hadoop, né? O HDFS, né? Talvez até MapReduce e tudo mais, né? Num passado não tão distante assim. E eu diria que as engenharias começam um pouco desse contexto de Big Data que, na essência, no final do dia, é quando você precisa ou armazenar ou processar um dado que, de alguma forma, não cabe em uma máquina só. Não é possível, você não consegue armazenar com um poderio de armazenamento de um nó, exclusivamente falando, e muito menos processar. E você começa a ter que criar esses componentes, né, que hoje nós conhecemos como um cluster de computadores, né, em uma dinâmica muito diferente do que nós temos em uma dinâmica unimaquinária, assim, single node, né. E para isso acontecer, você precisa ter alguns conceitos até um pouco mais profundos, né? Eu diria que é importante para o engenheiro saber um pouco de redes. Talvez sim, tá? Porque, de alguma forma, talvez ele esteja envolvido nesse cenário, né? E aí, quando a gente começa a entrar nesse baixo nível, a gente vê que tem muita coisa que talvez seja necessária no mundo da engenharia. Só que, claro, conforme o tempo vai passando e as tecnologias vão evoluindo, a minha sensação, eu acho que talvez seja de comum acordo, é que o mercado, né, as fundações aqui, open source da vida, tendem a criar abstrações alto nível para que a gente possa interagir com esse mundo de Big Data, seja armazenando um dado de forma paralela mais fácil ou até mesmo processando um dado de forma paralela mais fácil. E a gente tem ali o próprio contexto dos cloud providers da vida, né? Para armazenar dados usando serviços como o S3 e tudo mais. E para processar, você tem ali frameworks que eu costumo dizer que são quase que mandatórios aqui para o contexto da engenharia. O próprio Spark, né? Então aqui no Itaú a gente usa bastante o Spark, né? Para poder fazer essa extração. E não querendo me alongar muito nessa resposta, mas aí trazendo um pouco do contexto do que é engenharia de dados, do que é engenharia de analytics, nesse mundo de armazenar e processar dados de forma paralela distribuída, Big Data, as ferramentas são muito parecidas, porque a Pri provavelmente está usando o Spark para poder fazer um armazenamento de um dado nessa camada mais bruta. E eu, em Analytics, também, eventualmente, estou usando o Spark para poder pegar esse dado bruto da melhor forma possível,
é transformar ele e armazenar também numa camada mais especializada. Então, acho que daria para resumir um pouco desse ferramental. É claro, trazendo também contexto Itaú, né? O banco, de fato, gera muitos dados a todo momento, né? E acho que isso é um tempero interessante para quem quer entrar no mundo da engenharia, né? Uma coisa é você talvez estudar por fora, você talvez pegar bases de dados públicas ali que tem ali uma dinâmica que cabe em uma máquina, né? Outra coisa é você se encontrar tentando resolver desafios que realmente são desafios complexos, que tem um volume gigantesco de dados que você precisa ali otimizar da melhor forma possível, né? Então, todo esse ferramental das engenharias está meio que pautado nessa dinâmica de Big Data. De novo, né? Com um pezinho em Analytics ali, também trazendo ferramentas de BI para jogada, Data Warehouse ali. Então, você tem, cara, Tableau, Power BI, QuickSight, né? Até mesmo Python para poder gerar visualizações usando bibliotecas nativas, Matplotlib, Seaborn, Plot e várias outras coisas, né? Então, eu acho que, em resumo, né, não tão resumido assim, acho que esse é um pouco do contexto ferramental que temos nas engenharias. Bem, vocês trouxeram uma lista vasta, né, de ferramentas e de tecnologias, e elas surgem constantemente no mundo das engenharias. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco de como vocês se atualizam no meio de tudo isso. Bem, eu acho que primeiro a gente deveria dar um contexto assim de como funciona dentro do banco, né? Então, a gente tem o hub de dados e analytics aqui interno, que é uma das formas que a gente tem de disseminar conhecimento. E esse conhecimento ele vai desde o nível iniciante até o nível avançado. Então, para aquela pessoa que está longe do contexto do tema de dados, poxa, eu não sei nada, mas queria entender, queria ter um pontapé, um start inicial. A gente tem algumas trilhas de conhecimento aqui que são disseminadas internamente para isso. E a gente também tem trilhas mais avançadas para pessoas que já estão na carreira, mas elas querem, poxa, tem algo novo que eu queria aprender e se especializar, a gente também tem. Então, são trilhas que a gente tende a atualizar constantemente ali, alinhadas com o que a gente tem disseminado aqui dentro do banco, para auxiliar na disseminação de conhecimento interna. Mas, além disso, eu acho que a gente tem os grupos, né? Eu acho que grupos dentro do LinkedIn, a gente tem vários fóruns que falam sobre dados, a gente tem podcasts que falam sobre dados. Então, eu acho que estar alinhado a esse contexto é uma das formas aqui de você estar sempre atualizado, de você ter novas informações. Mas também tem um ponto que eu acho que é essencial, você ter um amigo como o Panini. Porque o Panini, ele é a pessoa que manda no WhatsApp. Surgiu uma atualização, um update, assim, mercado. Nem Panini, ele atualiza, ele manda vídeo do YouTube sobre o assunto. Então, assim, além dos grupos, além dos fóruns, além dos podcasts, eu acho que ter uma pessoa que está engajada no tema e que atualiza os outros amigos é essencial também, né? Ô, Pri, agora você criou expectativas, né, meu? Eu vou até olhar no chat que a gente tem aqui para ver qual foi a última vez que eu mandei aqui uma notícia boa para vocês, né? Posso garantir que foi essa semana, tá, Pior que pessoal? Foi foi. essa semana que ele atualizou a gente com um conteúdo novíssimo que está no mercado falando sobre dados. E eu lembrei agora qual foi, o Apache Data Fusion, né, aí que saiu, aí fica a novidade, talvez na posteridade aqui do vídeo, né, pensando aqui talvez não seja tão novo assim quando as pessoas estiverem assistindo, né, mas beleza. O que a Pri trouxe aqui é bem bacana, e como eu poderia complementar, né, de fato, falando de Itaú, né, a gente tem um time altamente especializado em disponibilizar conteúdos curados, profissionais aqui para toda a galera que quer se capacitar em dados, né? Então, realmente esse hub de dados analytics que a Pri bem citou está dentro aqui de uma dinâmica interna do banco. Então, é o jabá, né? Aqui, basicamente, eu poderia dizer com total tranquilidade que os colaboradores Itaú têm ali um caminho super facilitado para se capacitarem em dados, né? Um outro fator também dentro do contexto interno, que é uma vantagem aqui de ser um colaborador Itaú, é que existem pessoas altamente especializadas em alguns temas
não só de maneira interna, mas também para a comunidade. Eu poderia citar algumas aqui, mas eu não vou fazer isso para não correr o risco de esquecer alguém, mas com certeza já me veio à mente pelo menos 4, 5 colaboradores Itaú que são referências no mercado como um todo de tecnologia em alguns assuntos específicos, né? Agora, indo para a pergunta da Lari, e aí eu vou tentar atingir aqui as pessoas que não estão dentro desse contexto interno Itaú, né? Vou contar um pouco da história de como eu realmente mergulhei nesse mundo de dados, né? E eu queria até aproveitar o espaço para mandar um abraço para o time aqui do Data Lab, o FABC, né? Aproveitando aqui essa parte de merchan, né? Eu divulguei bastante no grupo ali o Meetup, espero que tenham pessoas de lá aqui. Mas eu citei eles porque foi lá que eu comecei, né? Então, eu, quando tomei a decisão na minha carreira de querer ser um profissional de dados, ainda não existia a engenharia de analytics, né, nesse momento, e eu também não sou tão velho assim, né, para todo mundo ficar tranquilo. Eu, de fato, me juntei com uma galera e falei, pessoal, vamos estudar aqui na faculdade, vamos nos reunir aqui periodicamente, e provavelmente a gente não vai avançar aqui no modo JK, né, 50 em 5, mas a gente vai fazer de forma constante. Então, pelo menos uma vez por semana, a gente vai ficar uma horinha aqui depois da aula, ou em um final de semana, estudando algum conceito, e a gente vai se aprimorando, né? Claro, cada um tem a sua própria realidade, né? Aqui talvez não é direcional ou estabelecer algum tipo de regra, mas no meu caso foi mais ou menos assim. Começamos com Python, e eu lembro bem dos momentos onde a gente estava aprendendo ali pandas, né? E várias coisas legais. Pisamos um pouquinho em ciência de dados ali também, SQL, e a gente foi evoluindo de uma forma super legal. E aí hoje, o que eu diria, né? Chega um momento aqui dessa trajetória que você, de fato, né? Em primeiro momento você se assusta porque você pensa assim, nossa, eu preciso saber muitas coisas para me tornar um profissional de dados. Falando de engenharia, então, tem muito contexto aqui para a gente realmente debruçar, né? Mas a consistência te faz ter um sentimento super bom, que te faz olhar para trás e ter a reflexão do tipo, há pouco tempo atrás eu não tinha tanto conhecimento e hoje olha o que eu sei fazer, né? Então, acho que a primeira coisa é talvez tirar a premissa de que você tem que ser um especialista em todos os tópicos aqui, né? Porque de fato talvez isso seja virtualmente impossível. Mas o ponto é você, de alguma forma, ter um conhecimento base em alguns assuntos que te fazem conseguir entender facilmente novas tecnologias que surgem, novas ferramentas. Então, vou dar um exemplo bem simplório aqui de data viz, né? Pode ser que você seja alguém que consiga fazer uma boa visualização usando Python ou usando uma ferramenta de BI como o Tableau. Pode ser que você não saiba QuickSight, que é a ferramenta da AWS, mas se você tem essa bagagem de saber como criar uma boa visualização e como contar uma boa história com dados, o ferramental e a forma de fazer talvez seja fácil de pegar. Talvez seja só um detalhe. Se você consegue entender o que está rolando por trás daquilo, você usar um PySpark da vida, você usar talvez um outro contexto aqui para processar dados, seja um mero detalhe. Então, falando exclusivamente de como eu faço para me atualizar, primeiro, eu fico mandando direto nos grupos ali para a Pri, os links ali, as notícias de novas ferramentas, porque isso me faz ler alguma coisa também. E eu estou sempre tentando manter essa consistência. Claro, gente, nem sempre é possível, né? Tem semana que às vezes não dá, muitas coisas acontecem profissionalmente, extra trabalho, mas é sempre importante tentar manter algo como tudo bem, talvez não consigamos sempre estar atentos a todos os conteúdos, mas eventualmente estamos conversando ou participando aqui de meetups. Essa participação aqui, por exemplo, de vocês, já para mim é uma proxy muito relevante de que todo mundo está aprendendo alguma coisa, tanto vocês quanto a gente aqui nessa conversa. Tá? Bem, o Panini falou um pouquinho aí sobre trajetória e atualmente vocês estão aí em posições super estratégicas aqui no Itaú, né? Vocês são especialistas e eu queria que vocês contassem um pouquinho como que foi a jornada para que vocês alcançassem esse nível como especialista. Vou começar aqui. Acho que, primeiramente, eu queria dizer que
essa jornada que eu vou contar aqui é a minha jornada, tá? Não existe uma jornada certa, tá? Então não olhem para ela e pensem, nossa, se não for assim, não vai rolar, ou precisa ser antes, ou precisa ser depois, cada um tem a sua. Eu tô no banco, vai fazer quase 12 anos, né? Falta um mês e pouquinho aí. E eu demorei 10 anos para virar especialista. Tá? E desde que eu entrei no banco, eu estou em dados, né? Então, acho que eu fui mudando dentro dos contextos, né, do banco. Então, lá, 10 anos atrás, falar sobre engenharia de dados não era o ponto. Há 10 anos atrás, a gente falava de BI, né? A gente não tinha essas segregações tão claras de carreira. Então, eu demorei 10 anos para virar especialista. Foi uma jornada com altos e baixos, tá? Então, tanto profissionalmente como pessoalmente. Um ano antes de eu ser promovida para especialista, várias coisas aconteceram na minha vida. Surgiu a pandemia, eu perdi meu pai. Então, assim, várias coisas acontecem no meio dessa jornada, né? Então, que nem o Panini comentou aqui, quando a gente fala de estudo, às vezes dá, às vezes não dá, e tá tudo bem. Eu acho que o importante é a gente se manter no caminho, ter um direcionamento ali de o que que a gente quer, onde a gente quer chegar, né? E para mim, essa jornada teve muitos momentos de dúvida, muitos momentos de síndrome do impostor. Como o Panini comentou, se eu for olhar ali a lista do que o engenheiro de dados tem que conhecer, todas as linguagens possíveis, ferramentas, é muita coisa. E aí, sempre você coloca do tipo, mas isso aqui eu sei mais ou menos, então eu não sou boa o suficiente para isso. Então, eu acho que ter um olhar ali carinhoso com a sua jornada é sempre importante. Algo que olhar para o que você já fez desde o começo também é super relevante, porque às vezes a gente esquece. Eu fiz uma apresentação outro dia e eu tinha que falar sobre a minha carreira e eu comecei a levantar por onde eu passei, o que eu já tinha entregue, o que já tinha sido bom, o que tinha sido não tão bom. E eu falei, nossa, eu já fiz tanta coisa. Assim, foram 11, 12 anos e eu fiz tanta coisa. Por que que eu tive tanto essa síndrome do impostor, né? E eu acho que também estar como especialista hoje, para mim, é muito importante. Acho que principalmente por ser mulher e por encorajar outras mulheres a participarem do processo, a, a mostrar que é possível, que a gente conhece tanto quanto N outras pessoas, tá? Então, acho que aqui não é uma questão de eu sou mulher, eu sou homem, fulano sabe mais que eu. Não, a gente tem tanto merecimento de estar nessa posição quanto tantas outras pessoas, tá? Então, para mim, estar aqui e ter essa posição de liderança, e essa palavra é importante, eu acho que depois a gente vai falar de soft skills, vou compartilhar aqui com o Panini, mas liderança é uma coisa de soft skills, e a gente, apesar de não ter uma gestão direta de pessoas, né, pela nossa posição aqui como especialista, a nossa liderança é influenciadora. Então eu me sinto muito feliz quando alguém me procura e fala, nossa, eu tô tão feliz de ver uma mulher como especialista. Tipo, e eu fico feliz. E poder proporcionar isso é incrível, tá? E proporcionar isso no maior banco da América Latina, mais incrível ainda, né? Mas, de novo, essa é a minha jornada, tá, gente? Eu acho que não olhem para ela como algo, preciso fazer igual. Poxa, eu preciso estudar na mesma faculdade. Eu fiz FATEC, é um curso que não existe mais. Eu fiz informática para gestão de negócios. Eu fiz uma pós de gestão de projetos, porque naquele momento fazia sentido, sabe? E hoje eu sou especialista de engenharia de dados. Então, assim, às vezes a jornada da pessoa ela vai se encaixando e não existe o eu vou fazer exatamente igual e eu vou chegar no mesmo lugar. Às vezes você vai fazer tudo diferente e vai chegar no mesmo lugar. Olha, eu preciso confessar uma coisa que, assim, aqui na nossa estrutura nós estamos em modelo de comunidade, né? E tanto a Pri quanto eu, nós fazemos parte da mesma comunidade, né? E, salvo engano, a Pri foi a primeira especialista aqui da nossa comunidade, e eu lembro bem quando
o time aqui divulgou isso, né? E eu já conhecia a Pri, né? Ambos éramos seniors, né? E eu tinha participado há pouco tempo, acho que antes dela receber essa promoção de um workshop de modernização, e a gente trocou muitas coisas legais ali. Eu lembro que eu saí e falei, meu, a Pri é boa, a Pri ela é embaçada. E aí, quando ela foi promovida, eu falei, cara, que legal, cara, porque me inspirou também para que tanto eu quanto outros especialistas aqui pudessem seguir uma jornada semelhante, né? Então, acho que, tipo, a Pri colocou pontos super importantes sobre não existir uma regra específica ou um caminho único, né? E às vezes a sua jornada está até conectada com outras jornadas, né? Às vezes você está sendo inspirado por alguém que já ocupa essa posição, ou você está inspirando alguém a chegar também em um nível mais alto. Isso é super legal também, né? E assim como a Pri, o finalzinho da fala dela foi super legal, porque eu também lembrei de alguns pontos. Minha primeira faculdade, antes de ingressar aqui dentro do banco, foi uma faculdade de mecatrônica industrial. E não tinha nada a ver com dados, assim, né? Eu lembro que a gente tinha aulas ali que envolviam oficina mesmo, né? De ter que usinar em torno mecânico, em fresa, solda, né? E aí depois, sim, eu fui para uma faculdade que tinha um pouco mais de contexto. Eu fiz engenharia de informação na UFABC, mas o meu grande sonho lá atrás era de ser um engenheiro mecânico, né? Então eu alimentava esse sonho, eu gostava bastante. E engraçado que foi nessa faculdade, nessa primeira faculdade, que eu tive meu primeiro contato com programação, e eu comecei a gostar um pouco da coisa, né? Foi estudando ali C, né, microcontroladores, que eu comecei a ver, nossa, que legal, né? Tem um if-else aqui, né? Se você coloca assim, ele vai para um lado, se não, vai para o outro, né? E aí você tem loop, você tem várias estruturas. E meu primeiro trabalho de estágio, né, depois que eu finalizei essa faculdade, foi programando em Assembly também, né? Então é um negócio bem hardcode aí, né? Mas de fato, quando eu comecei a trilhar essa minha jornada aqui dentro do banco, eu tô há 6 anos aqui, vou completar 6 anos. E mesmo depois que eu entrei aqui, eu não trabalhava diretamente com dados, né? O meu estágio foi em uma área de back-office, de cartão de crédito, né? A gente construiu algumas automações e mesmo nesse contexto que não era exclusivamente focado em dados, né? Eu comecei a realmente procurar internamente dentro da própria empresa, da própria área, possibilidades, né? De me fazer chegar nesse objetivo. E eu lembro muito bem que um amigo meu, que trabalhava no banco na época, me mandou um bloco de notas com nomes e contatos de pessoas que eram de dados do banco. E eu comecei a mandar vários e-mails para essas pessoas, né? Falando, olha, eu sou o Panini, eu sou um estagiário, será que você não poderia tomar um café comigo, né? Para eu me apresentar para você, para eu entender um pouco mais do contexto de dados no Itaú. E, obviamente, eu fui ignorado por muitas vezes, né? Algumas pessoas respondiam, né? E foi bem bacana porque em uma dessas conversas eu realmente encontrei alguém que tinha uma vaga, que conhecia alguém que tinha uma outra vaga. E eu acabei entrando nesse mundo de dados aqui e fui avançando nessa trajetória. De novo, né? Não tem uma regra fixa, né? Acho que o que eu poderia dizer aqui para todo mundo, e talvez uma dica ou sugestão eventualmente, temos desafios que podem parecer muito complexos, assim, né? Coisas que talvez os nossos chefes nos pedem, assim, que você à primeira vista pode pensar, putz, cara, isso vai dar trabalho, ou isso é difícil demais de fazer, ou mais uma coisa para eu fazer em meio a tanta coisa, né? Nesse caso, eu acho que talvez mudar a ótica para algo, olha, talvez isso seja uma grande oportunidade para se ter visibilidade, para você conseguir aprimorar os seus próprios conhecimentos, colocando alguma coisa em prática, né? E trabalhar não só, como a Pri bem citou, hard skills, né? Mas também soft skills.
Muito se engana quem pensa que o especialista ele é alguém exclusivamente técnico, né? Pelo menos aqui dentro do banco, o especialista ocupa um cargo de liderança, oficialmente falando. Obviamente, nós, como especialistas, não temos gestão de pessoas, né, diretamente falando, mas nós influenciamos pessoas tecnicamente. E para isso acontecer, é preciso que se tenha um apego a como também lidar com pessoas de alguma forma, né? Isso é bastante importante também se ter, né? E esse talvez seja a mensagem final de que focar em ser melhor em algumas habilidades técnicas é legal, né? Para a gente que veio, que é do mundo técnico, é muito prazeroso você aprender algo novo, você aplicar e você ver a coisa acontecendo. Mas eu não queria negligenciar, e essa é a mensagem, todo o arcabouço de soft skills também, de você não só saber fazer, mas saber, por exemplo, apresentar, saber lidar com conflitos, saber lidar com pessoas, ter resiliência e várias outras coisas. Então, acho que essa junção de vários elementos pode fazer com que, de fato, quem quer ser um especialista, em qualquer que seja a carreira, consiga alcançar esse grande objetivo. Tá? Bem, Pri e Panini, vocês dois deram aí uma breve pincelada sobre soft skills, né? Panini acabou de completar, inclusive, mas eu gostaria que a gente abordasse um pouco mais sobre esse tema que é mega importante e, de fato, sem ele ter apenas ali as hard skills, talvez não seja sustentável. Vocês podem falar um pouquinho mais, por favor? Deixa eu ver o que a gente pode comentar. Porque eu acho que a gente citou aqui vários, né? O Panini citou ali liderança, comunicação, existe adaptabilidade, mas eu acho que hoje, pensando na carreira de especialista, a gente tem uma trilha, né, um direcionamento ali específico para soft skills, e a gente tem uma lista de itens que a gente deveria estar alinhado como especialista, né? Acho que até indo nesse contexto de o especialista ele não é só um cara técnico. Então não adianta ele só ser bom tecnicamente. Ele tem que saber influenciar pessoas. Porque eu acho que é a virada de chave dessa questão da liderança. Então, especificamente, eu acho que esse ponto aqui dentro do Itaú é muito forte. Não importa que você não tenha gestão de pessoas, você é um líder. Então, você inspira, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a sua forma de se comunicar, a sua adaptabilidade a determinadas situações, então, resolver conflitos. Então, assim, a gente tem muito essa questão de resolução de conflitos ou problemas é, mais complexos, né? E no nosso dia a dia isso é comum, né? Porque, assim, acho que comunicação é um ponto chave em todas as relações e não deixa de ser uma verdade dentro do nosso mundo. Então, acho que esses são os pontos de soft skills, trabalho em grupo, você trabalha em equipe, que a gente. Então, eu e o Panini, a gente trabalha muito próximo, não é do tipo, o trabalho do Panini, o Panini não precisa mais falar com ninguém. Não, é um trabalho em equipe, é um trabalho onde a gente tem que engajar as pessoas a estarem dentro do mesmo ritmo ali de entrega, de engajamento, e isso é difícil. Então, eu acho que essa é a virada de chave aqui quando a gente fala especificamente para especialista. Mas não tem uma receitinha de bolo, tá? Porque a gente poderia falar várias palavras, né, que são soft skills e jogar todas elas aqui e falar assim, olha, seja tudo isso. E é uma evolução também, tá? Então, por exemplo, quando a gente entra no tema comunicação, se você é muito tímido, você vai ter que trabalhar um pouco isso. Você vai ter que ali trabalhar formas de você se expressar em determinadas agendas. E isso é uma jornada. Então, para cada um dos itens, a gente vai tendo formas de lidar com eles, né? Eu acho que o importante é só a gente saber que não é só o técnico que vai te fazer chegar nessa posição. Acho que esse é o principal recado. Boa, Pri. Eu vou emendar aqui, e sabe uma coisa que conforme você foi falando, eu me lembrei, que talvez seja bacana de citar. Acho que engenharia de dados, como um todo, tem
um contexto onde soft skills é algo super essencial aqui, né? A engenharia de analytics também que tem um apego super interessante, dado o próprio contexto, que é você sendo um profissional que está, de novo, traduzindo ali contextos, né, de quem produz um dado para quem consome. Isso por si só, pelo próprio literal, exige que você tenha uma habilidade de você, talvez, trabalhar explicando algum contexto específico, de você defender algum ponto de vista, de você, de alguma forma, contar histórias usando esses dados, né? Então, é um limiar entre hard e soft skills, né? E acho que só para ser também bem objetivo, né? Nós estamos a todo momento defendendo ideias, né? E eu diria que isso acontece até fora do mundo profissional, né? Pô, sei lá, a gente está numa conversa com os amigos, num bar, assim, você está tentando defender o seu time do coração, mesmo que isso seja impossível, dependendo do time que você torce, e eu não vou abrir o meu. Espero que na posteridade ninguém consiga imaginar qual é o meu time do coração, porque ele está melhor do que ele está hoje. Mas estamos tentando resolver conflitos a todo momento, né? Então, isso é interessante. Acho que grande parte dessa jornada tentar aproveitar ao máximo aquilo que eventualmente a gente já faz por natureza humana no mundo profissional, pode ser um atalho para você que talvez se sente alguém que não tem tanta essa habilidade soft que talvez você sente que estão exigindo, né? Começar a tentar trazer isso do seu próprio eu fora do trabalho para o trabalho pode, quem sabe, ajudar você a aprimorar um pouco essa dinâmica, tá? Acho que talvez esse seria o meu único complemento. Fiquei até curiosa para saber qual que é o time do coração do Panini, mas para não criar nenhuma desavença, vamos me manter aqui no nosso assunto. A gente sabe aí que o Itaú ela é uma gigante aí do mercado financeiro, e eu gostaria que vocês, se puderem, compartilhassem um pouquinho sobre a dinâmica de se trabalhar com esse volume massivo de dados. Bom, quer que eu comece aqui, Pri? Acho que eu vou. Eu estava escrevendo Pode começar. no chat qual é meu time, mas eu não vou fazer mais isso. Não faça isso não, Pani. Não, não, não é o momento. Melhor falar sobre volume massivo de dados, né? Bem melhor do que falar sobre isso. Tudo bem. Acho que a gente falou aqui no começo do papo, né, sobre essa possibilidade que o Itaú, como uma grande empresa nesse mundo financeiro, proporciona para quem está aqui dentro, né? Que é basicamente ter a chance de trabalhar com grandes volumes de dados de fato mesmo, né? Eu diria que antes de entrar no mundo da engenharia e no alto dos meus estudos ali passados, eu sonhava de fato, né? E pensava, meu, qual vai ser o momento onde eu vou estar numa posição profissional trabalhando com grandes volumes de dados de fato? E nessa época eu brincava bastante localmente falando. Eu baixava bases do Kaggle, de repositórios públicos ali, Machine Learning, UCI, putz, meu, várias plataformas ali na época. E era legal, de fato, né? Você pegar esse dado, extrair um contexto ali, treinar um modelo ou especializar alguma coisa. Mas aí, nesse sonho, né, que eu tinha de, meu, caramba, quando será que eu vou trabalhar com dados que são Big Data mesmo, né? Na hora que eu comecei a fazer isso, eu falei, meu Deus, que loucura é essa, né? Como é que volta, né? Brincadeiras à parte. O desafio começa quando as coisas não rodam, quando você coloca um job para rodar e ele demora horas, e você se que ele rode em minutos. E aí você tem que talvez entrar em contextos mais aprofundados ali, de plataforma mesmo. Falando dando um cenário prático nosso aqui, né? Nós temos uma parceria forte com a AWS. Então, a gente acaba usando algum serviço AWS para poder fazer jobs de ETL, né? O Glue é um deles, o EMR é outro.
e eventualmente a gente se pega tendo que entrar em detalhes aprofundados de configurações ali do Spark, do próprio serviço como o Glue, para poder, de fato, tunar, né, um job, tunar um processo, e fazer a coisa acontecer. Obviamente, né, tem coisas que são onerosas, que a gente realmente precisa de tempo para processar. Mas sabe uma satisfação legal que eu queria compartilhar com vocês? É quando realmente a coisa roda, sabe? Quando você vê, meu, olha só, processei, putz, gigas e gigas, e eu tenho um histórico de teras aqui, até mais, de dados, e eu tenho esse conjunto que eu disponibilizei aqui para uma área fazer analytics, né? Ou que eu, sei lá, peguei ali dados gigantescos e agrupei, resumi, traduzi e criei um dashboard numa ferramenta de BI. E aí, quando você amarra todas essas peças e você vê, caramba, meu, isso aqui é pesado, isso aqui é volumoso, isso aqui tem valor, e você faz acontecer, a dor, ou melhor, a satisfação em ter esse processo concluído é proporcional à dor que você tem em fazer tudo acontecer, em fazer essas configurações. E a gente sabe que no contexto do banco, esses dados eles são gerados de forma realmente massiva, né? E o lado bom também é que estamos em vários contextos diferentes. Às vezes estamos trabalhando com dados de cartões, dados do Open Finance, dados de crédito, dados de imob, né? Financiamento imobiliário. Então, são muitos contextos diferentes e isso abre margem para a gente, de fato, entender, olha, para um caso específico, essa otimização funciona, mas para um outro caso, essa mesma otimização não funciona, porque você tem contextos muito específicos. E isso, acho que a gente tem aqui dentro do banco, é algo bem interessante de se fazer, tá? Bem, opa, por favor, Pri, pode completar. Não, eu só queria complementar o Panini, que acho que quando a gente olha para um contexto de dados massivos, ele já passou por tudo, mas eu acho que no contexto de Itaú, sem falar de dados massivos, eu acho que é a variedade de entradas que a gente tem aqui. E não só nesse ponto de, a gente fala de cartões, Open Finance, a gente fala de uma gama de onde eu posso pegar esse dado. Desde um banco de dados relacional, um NoSQL, algo que está na cloud, algo que não está na cloud, API, eu posso pegar do Kafka, eu posso pegar de N lugares, eu posso pegar um arquivo texto que está no Windows. Então, eu acho que aqui a gente tem, né, nessa seara de complexidade, não só olhando para um contexto de, cara, o Itaú tem um volume massivo de dados, o Itaú também tem uma variedade gigantesca de onde pegar esses dados, tá? E eu acho que isso dá aquele friozinho na barriga do engenheiro de dados, porque toda hora ele tem que pensar numa solução diferente, numa pipeline diferente para atender aquela necessidade. Então é sempre, hoje a gente não tem uma situação assim, o mundo perfeito, tá sempre no lugar A e eu só vou mandar para o lugar B. É a mesma pipeline, eu só executo. Não. Eu tenho N lugares, várias possibilidades de pipeline, pipelines que eu ainda vou criar porque não existem, e aí eu vou jogar em N lugares para atender uma necessidade. Então, é uma variedade muito grande também em relação à oportunidade aqui. Ô, Pri, eu vou quebrar o protocolo aqui, viu? A gente combinou que poderia acontecer. Mas sabe uma coisa legal na sua fala? E eu lembrei pontualmente de algumas situações que eu me vi assim, cara, como é que eu pego esse dado no formato struct aqui e eu extraio essa informação específica, meu? Cara, esse é um dos piores. Não O é? pesadelo do engenheiro de dados é um dado aninhado. Porque a gente tem alguém que quer ver esse dado tabular. E aí, assim, você já começa a ter um piripaque. Porque aí as coisas não se encaixam, tipo, não dá, entendeu? Já gera um cartesiano, entendeu? Então, assim, é um pesadelo, entendeu? Dado aninhado. E tinha isso no Open Finance, tá? Dá, Ainda bem que total. depois das outras fases tiraram. Tiraram, graças a Deus. Não, e sabe o que eu ia trazer aqui? Porque eu não lembro se a Lari pretende abordar esse assunto, é, mas acho que, tipo, pensa assim, a gente tem aqui a missão como engenharia, né?
de poder construir essas pipelines, né? E aí você, sei lá, faz a leitura de dados que estão em origens distintas, né, em diferentes formatos, você cria ali as transformações e você pensa em como você vai armazenar isso. E essa complexidade, ela também se expande para quando eu penso, legal, como é que eu vou adicionar controles de qualidade em todo esse processo? E aqui, acho que eu queria, por isso que eu falei que ia quebrar o protocolo, que eu vou perguntar para a Pri, é, o que você diz aí, Pri, como engenheira de dados, sobre esse tópico de qualidade, né? A importância, assim, como é que a gente trabalha aqui dentro do banco em relação a isso, né? Como é que a gente está estruturado para garantir que tudo que a gente gera aqui nas pipelines realmente tenha uma qualidade e uma confiança para quem está consumindo. Você fugiu do roteiro, Carolina. Mas eu acho que aqui dentro do banco, né, como a gente colocou que a gente predominantemente usa produtos e serviços da AWS, a gente tem uma tendência a usar o Glue Data Quality, né, para fazer essa validação de consistência, integridade, tempestividade. Então, hoje a gente tem todo um processo, a gente tem uma outra área, tá, gente? Então, assim, a gente está aqui fisicamente representando dados e analytics, mas a gente tem uma gama de áreas que ajudam nessa jornada inteira de dados. A gente tem um time aqui que cuida da parte de qualidade de dados, tá? Então, hoje, todas as esteiras que a gente tem, elas precisam ser monitoradas, e essa monitoração, ela precisa ser enviada para esse time, e esse time ele faz o acompanhamento. Então, o acompanhamento da integridade, quais são os campos que são chave, que deveriam estar vindo, se eles estão mantendo a integridade, se eles têm completude, se eu tenho uma constância. Então, por exemplo, eu preciso que esse dado todo dia, normalmente esse dado ele vem com 20 mil linhas todo dia. Poxa, se algum dia ele vier com 40 mil, isso é um problema? Às vezes sim, tá? Então, essa geração de alerta, e aí não só de qualidade, tá? Mas também de observabilidade. Porque às vezes a gente está só ali monitorando a qualidade e a gente não gera alertas de observabilidade, tá? Então, a gente acaba gerando alertas para a geração de um incidente, para avisar que aquilo tem um problema e que precisa ser avaliado, tá? Então, tem todo. E o Glue Data Quality não é o único, tá? Mas é que aqui a gente tem usado com mais frequência, mas tem N outras ferramentas que fazem essa validação de qualidade. Legal. E aí, talvez o único complemento que eu faria, acho que não entrando no técnico, mas dando um pouco mais de importância para a qualidade, às vezes aqui nós, como engenheiros, nós estamos construindo pipelines, nós estamos gerando dados que às vezes são consumidos por outros engenheiros. E aí, qual que é a ideia da qualidade? Você garantir que esse outro engenheiro ou esse outro time de engenharia consiga ter confiança em usar aquele dado bruto ou especializado para construir o seu próprio produto de dados numa outra ponta. Ao mesmo tempo, um dos públicos nossos aqui também é o próprio analista, né? A pessoa de ciência de dados, que está usando um dado final para poder ou treinar um modelo ou para tomar uma decisão super estratégica aqui para negócio mesmo, sabe? E ter esse controle de qualidade bem definido, como nós temos aqui, ajuda tanto um cientista, que eventualmente está procurando um dado de qualidade e quer encontrar esse dado para poder treinar um modelo, como também o analista que está, de fato, aplicando uma lógica de negócio, uma query, e tomando uma decisão importante em um dado que realmente tem que ser um dado super criterioso. Então, realmente, né, a Pri falou, existe uma área, eu queria até mandar um abraço para essa área aqui de governança, de gestão, que realmente tem um papel fundamental em garantir que tudo que nós geramos aqui nessas pipelines, nesses ETLs, nessas transformações produtivas, tenham de fato uma altura mínima de qualidade que possa garantir toda a confiança necessária para toda essa jornada de dados. Bem, eu vejo aqui o Panini agradecendo e mandando abraço para o pessoal com quem ele trabalha. Só deixa evidente aqui o quanto o trabalho de todo mundo em conjunto é importante, uma coisa aí que eles citaram, o trabalho em grupo.
E aí, voltando um pouquinho aí numa fala anterior de vocês, vocês citaram aqui o Open Finance e fazendo aqui um paralelo com a realidade, eu gostaria que vocês abordassem aí um pouquinho sobre os desafios do dia a dia de vocês. Acho que um dos desafios a gente até adiantou. Eu vi aqui que alguém perguntou no chat, eu acho que outras pessoas acabaram respondendo do que são dados aninhados, mas tentando resumir, é quando a gente tem dentro de um mesmo campo várias informações, né? Então, eu tenho um array dentro de um array. Então, eu posso ter várias informações ali dentro, e aí essas informações elas quebram em vários outros campos, né? É uma estrutura dentro de outra. Então, esse é um dos temores, tá, do engenheiro de dados. Eu acho que o Open Finance tinha muito disso, tá? Tinha uma questão também de conectividade com Kafka. Acho que quando a gente fez, a gente usou um conector, a gente estava ainda no CDH, né? No Hadoop da Cloudera no passado, e a gente teve algumas dificuldades de integração. Isso também é um temor aqui para um engenheiro de dados, pegar um conector e aí não conseguir aplicar ele efetivamente, né? Tipo, bonitinho ali, aquele que você só plug and play, nunca é plug and play. E eu acho que de dificuldade também tem essa questão, apesar da gente reforçar o quanto a gente faz, mas essa questão da observabilidade e da qualidade, ela é muito importante e ela faz parte da jornada do engenheiro de dados, e eu acho que o principal é tornar isso perene, tá? Manter aquilo. Então, por exemplo, funcionou hoje, mas não é só hoje. Eu tenho que manter isso funcionando, né, constantemente. Então, eu acho que esses são pontos assim que deixam o engenheiro de dados ali com um friozinho na barriga. É claro que o volume também é um dos pontos. Acho que quando a gente fala de Open Finance, a gente pode imaginar o volume de dados que a gente está trafegando, principalmente quando a gente tenta tirar esse dado que está aninhado e transformar ele num dado tabular, aí que ele fica caótico. A forma como os dados do Open Finance foram distribuídos, eles exigiam que a gente fizesse cruzamento entre bases para gerar uma visão. Então, assim, deixava tudo mais complexo, deixava o processamento lento. A gente estava num lugar que não era o lugar mais otimizado para fazer aquela execução. Então, em suma, essa é a realidade do engenheiro, sabe, de dados. Ele está sempre com esse desafio de muitos dados, dados que às vezes estão numa estrutura mais complexa para um desenvolvimento. Então, não é um dado que está bonitinho, que tem um esquema definido. Então, ele tem que se preocupar com a evolução daquele esquema. Poxa, é algo que pode ter atualização com o passar do tempo? A gente não imagina que uma base ela se mantenha igual por anos. Ela vai ter uma evolução. Eu tenho que estar preparado para aquela evolução de esquema sem quebrar a minha pipeline. Exige que a gente pense nisso. Então, às vezes, também, um ponto que é importante, quando você está num projeto de engenharia de dados, às vezes você não vai ter todas as informações necessárias para você iniciar. Então, às vezes, você está num produto novo que você ainda não sabe qual é a volumetria inicial. Tem uma ideia do que é a volumetria inicial. E aí, às vezes, essa volumetria ela pode ser muito maior do que você planejou. Aí o seu pipeline já não funciona mais, você já vai ter que voltar, ajustar o número de DPUs, você vai ter que fazer otimização. Então, não tem uma receitinha de bolo. Então, o engenheiro de dados está sempre tendo que fazer esse ciclo. E às vezes é o ciclo para o mesmo processo. Um processo que às vezes funcionou ontem, amanhã eu já vou ter que ver alguma coisa, porque tem alguma otimização necessária. É uma jornada. Boa, Pri. Acho que sobre desafios da engenharia de analytics, né, eu diria que como nós estamos ali no meio de campo, né, entre engenheiros de dados e negócios, né, um dos principais desafios é, de fato, entender o que, de fato, precisa ser feito e traduzir isso em uma linguagem mais técnica.
por outro lado, também é importante conseguir traduzir da linguagem técnica para um negócio também. Então, uma das formas que nós temos de fazer isso, né, dentro da engenharia de analytics, é através da especialização de dados. Então, eventualmente, nós estamos consumindo dados gerados por engenheiros de dados, como a Pri bem citou, e estamos especializando, construindo regras, otimizando transformações e disponibilizando cubos ou dados especializados nessa camada Gold, por assim dizer, para que analistas ou cientistas possam consumir, né? E aí, assim, para não ser redundante no que a Pri falou, porque os desafios de dados da engenharia de dados, às vezes se traduzem aqui também para a engenharia de analytics, com a diferença de que, eventualmente, nossas origens já estão estabelecidas. Eventualmente, nós já estamos com o trabalho sujo feito, né? Como a engenharia de dados que a Pri falou é o seguinte, né? Eles pegam lá, o dado está em qualquer lugar, é arquivo de texto, e aí o engenheiro vai ingerir isso para a gente. A gente ainda tem um pouco dessa colher de chá, de dizer que eventualmente os nossos dados aqui em Analytics já estão meio que ingeridos. Talvez eles estejam num formato muito bruto e a gente tenha que trabalhar e otimizar, mas são desafios que têm a ver muito mais com meio que transformar um pouco desse dado que é bruto num dado bem especializado. Mas um outro mundo aqui que é legal de citar, e eu falei sobre isso algumas vezes, é que a engenharia de analytics, ela tem um pezinho no VIS. Ela tem um pezinho no Data Storytelling. Um não, talvez os dois, e o corpo inteiro. A dinâmica para quem já passou por isso, né? Construir visualizações de dados pode ser desafiador. Porque, primeiro, é necessário ter um entendimento da história que se quer contar, do problema que se quer resolver, e traduzir tecnicamente para qual é a melhor forma de contar essa história, qual é a melhor forma de mostrar uma visualização. Se vai ser o gráfico de um tipo específico, se vai ser um gráfico de barras, de linha, uma dispersão, se vai ser um big number, se vai ser, cara, texto, se vai ser alguma coisa em uma ferramenta de BI interativa, onde eu vou ter filtros e parâmetros, quem vai dizer é o contexto. Então, por essas e outras, os desafios eles já nascem na largada, né? Porque, primeiro, é preciso saber exatamente o que se quer contar, para aí sim trabalhar com todo esse arcabouço da engenharia de analytics, para conseguir, de fato, fazer essa entrega, para poder, de fato, contar essa história. E se você vai usar a ferramenta A, B ou C, quase que não importa. O que importa é você, de fato, resolver o problema de dados analytics da melhor forma possível. E vocês devem imaginar que, eventualmente, o negócio é dinâmico, né? As coisas mudam, às vezes as regras mudam, e às vezes uma solução pode mudar de escopo, isso acontece, né? Uma coisa, e eu queria até fazer esse paralelo, que faz parte um pouco da cultura aqui do Itaú mesmo, que é o errar rápido. E tanto para dados quanto para analytics, a gente tem esse contexto de, ok, vamos tentar entregar aqui um MVP funcional aqui para a gente saber se realmente esse é o caminho ou se não, se a gente muda de rota, né? E quando você está realmente construindo um dashboard, uma visualização, é super importante você conseguir passar esse direcionamento da forma mais rápida possível, para que você possa, de certa forma, mudar a rota, se necessário, ou realmente avançar ali numa entrega. Se você vai seguir com dashboard, se você vai seguir com um dado especializado, se você vai entregar múltiplas bases especializadas ali, quem vai dizer é o próprio negócio, e isso realmente tende a ser dinâmico. Então, esse talvez seja o grande desafio aqui da engenharia de análise como um todo, tá? Bem, pessoal, a gente está aqui caminhando para o final da nossa conversa. Logo na sequência teremos aí um momento de perguntas e respostas, então peço que aguardem, por favor. Mas eu gostaria aí que vocês deixassem um recado final e também uma orientação para quem quer se aprofundar no tema de dados. Bem,
Vou agradecer de novo a oportunidade de ter falado nessa pauta. Recado final aqui, não percam a batalha de dados, tá, gente? Vai ser incrível. Tá dando jabá da Lari daqui a pouco. Eu acho que queria deixar aqui portas abertas, tá? Para quem quiser procurar. Eu acho que o Panini vai falar isso também, mas quiser procurar no LinkedIn, quiser chamar a gente para tirar alguma dúvida. Às vezes a gente tem dúvidas sobre o que é a carreira e aí são tantas carreiras dentro de dados, a gente pode ficar confuso sobre qual seguir. A gente falou um pouquinho aqui sobre as nossas, mas, poxa, não foi suficiente, chama a gente, tá? Eu acho que isso é super importante, então as portas estão abertas aqui para quem quiser procurar. Quem quiser entrar nessa jornada, saiba que, assim, é uma jornada que pode ter altos e baixos, mas não desistam, porque é uma carreira muito legal, tá? Eu gosto muito de falar sobre dados. Acho que desde que eu entrei no mercado de trabalho, eu estou em dados de alguma forma. Então, assim, eu não encontrei em outras áreas a felicidade que eu tenho em estar aqui. Então, eu realmente gosto muito da minha área. E eu acho que tentem também, acho que como o Panini comentou, não tentar abraçar o mundo de dados, tá? É muito grande. Então, poxa, se eu estou falando de linguagens e eu li num lugar que são 5 linguagens importantes para um engenheiro de dados, foque em uma. Tipo, qual que é a principal? É essa que eu vou estudar. Ah, ferramenta. Pô, foque em uma. É essa que eu vou estudar. Então, não tentem abraçar o mundo, porque a chance da gente desistir dessa carreira, porque é muita coisa, é muita informação, pode ser grande, tá? Então, foque em uma coisa, e aí, assim, a jornada ela vai ser mais suave. Acho que é isso, Lari, para finalizar aqui, chamar o Panini para falar a parte dele. Boa, Pri. Ah, mas já acabou, né? Que horas são aí, gente? Poxa Panini, vida. eu já tava aqui, ó. Panini, daqui a pouco não tem perguntas e respostas, cara. Caramba, meu. Passou rápido mesmo, né? Pô, assim, queria também finalizar agradecendo mais uma chance de participar do Itaú Data Meetup, aqui é a minha segunda participação, falando aqui da engenharia de analytics junto com a Pri, é uma honra aqui para mim. Acho que os recados foram bem dados, queria também me colocar à disposição, para quem me conhece, acho que dentro e fora do banco, sabe que eu curto muito compartilhar soluções com a comunidade, gosto de sempre estar ajudando a galera. Eu sinto que eu tenho uma dívida eterna com o Open Source aqui, porque, de novo, lá atrás, no Data Lab da vida, nos finais de semana na UFABC, a gente aprendeu muito, muito, muito usando conhecimento gratuito na internet, né? Então, sempre que eu me disponho a aprender algo novo e eu me disponho a criar alguma solução nova para o meu dia a dia, para facilitar o meu dia a dia, eu tento sempre disponibilizar isso para a comunidade. Então, para quem quiser depois e tem curiosidade em acessar ali o meu LinkedIn, o meu GitHub, vocês vão encontrar algumas soluções legais ali que eu tento manter no meu tempo livre, que ultimamente está cada vez mais escasso, mas tá aí, né? Então, obrigado por esse tempo aqui compartilhando com vocês. Vi algumas coisas no chat aqui, foi bem legal ver o engajamento da galera. Pô, isso me inspirou até, inclusive, quem sabe a gente faz um ao vivo assim, né, com todo mundo em um lugar só, né, meio uma loucura, mas acho que foi bem legal ter compartilhado um pouco desses tópicos com você, tá? Obrigado, Lara, e todo o time que organizou e a Pri que dividiu aqui também o staff comigo. Valeu, gente. Olha que sempre chega oportunidade, hein, Panini? Bem, pessoal, agora eu vou fazer jabá aqui da minha área. Então, novamente, eu trabalho para a Batalha de Dados e a gente tem uma edição mega especial rolando aí para o público externo. Ela é focada na avaliação do conhecimento nos avançados de preparação e harmonização e especialização de dados, também storytelling, dataviz. Então, para todos os interessados, quando que ela rola? No dia 13 e 14 de julho, então o final de semana, principalmente para não atrapalhar aí a escala de trabalho de ninguém. E quem que pode participar?
qualquer pessoa que tenha de fato aqui interesse em se desenvolver na pauta de dados e analytics, que foi o foco aqui da nossa conversa. Onde que ela vai acontecer? Ela vai acontecer presencialmente em São Paulo. Então, a gente está focando aí as inscrições para pessoas que consigam estar no presencial aqui em São Paulo. E vocês podem se inscrever aí através deste QR Code que eu deixo aqui na tela, até dia 1º de julho. Com relação à premiação, a gente gosta muito de premiação, né? Acho que todo mundo. Vocês estão, então, concorrendo aqui a um kit personalizado que eu não vou já deixar claro aqui o que é, super surpresa, e às vezes eu acabo falando mais do que deveria, mas que inclui troféu e dispositivos eletrônicos. E aí, aqui falando um pouquinho sobre as etapas das avaliações, a gente começa, então, com as inscrições, mais testes de lógica, que vão até dia 1º. Na sequência, vocês liberam aí o teste técnico de dados e analíticas numa plataforma randômica lá específica. Por fim, a gente faz então a seleção dos finalistas. E estes finalistas têm uma agenda já marcada conosco lá no dia 12 de julho, que é a imersão. Nessa imersão aqui, a gente vai abordar todo o contexto da problemática que vocês vão trabalhar aí no final de semana do dia 13 e 14. Vamos trazer aqui mais detalhes para que vocês realmente tenham visibilidade aqui de toda a necessidade e possam entrar aqui de cabeça no dia 13 e 14 e arrasar trazendo uma solução super bacana. E aproveitando aqui que vocês vão estar na plataforma do GUP para fazer a inscrição para a batalha, acho que é uma ótima oportunidade também para que vocês conheçam as vagas que o Itaú tem disponível lá na plataforma, mas caso queira, deixo aqui também o QR Code para que vocês possam escanear e entrar diretamente na nossa página. Existem aí diversas oportunidades também no universo aqui de engenharia de dados e analytics para atuação aqui conosco. E agora, vamos abrir oficialmente aqui para as perguntas. Começando aqui por uma pergunta que foi feita pela Ellen. Qual é o nível de conhecimento mínimo que você precisa ter aqui para participar da batalha de dados? Bem, a batalha ela é focada, tá, em engenharia de dados e analytics, então você precisa ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado. Se você conseguir fazer aí a primeira parte das avaliações e conseguir responder o teste que é enviado na sequência, já é um excelente diagnóstico de que você está preparado aí para conseguir de fato desenvolver toda a solução sem muitos problemas. Então, esse seria o seu feedback, tá? Entra lá, faz as provinhas e caso consiga de fato passar aí por todo o trâmite de seleção, você já está com aval de 100% para chegar lá e fazer a melhor solução possível. Vou chamar então de volta o Panini e a Pri para me auxiliarem também na resposta para as perguntas que vocês fizeram. E começando aqui sobre uma pessoa que trabalha no Uniclass como agente de relacionamento e que gostaria muito de saber como migrar para a área de dados, porque ele estava pensando em fazer aqui um bootcamp de analista e ele queria saber muito o que vocês acham. Legal, posso começar aqui, né? Acho que vou tentar separar a resposta em dois grandes momentos, né? Uma parte é a preparação pessoal para você talvez ingressar na área de dados, e aí eu vou falar exclusivamente sobre Itaú, a parte formal de como fazer isso, né? Acho que primeiro de fato, uma conversa interna consigo mesmo sobre qual área eu pretendo seguir, né? Você pode muito bem trabalhar na área de dados sendo um analista de dados, um analista de negócio, trabalhando com dados. Você pode encontrar ali paixão em ser um engenheiro de dados, como a Pri trouxe aqui todos os pontos. Você também pode ser um engenheiro de analytics, né? Ou um cientista de dados. Então, acho que o primeiro ponto nessa sopa de letrinhas ou nessas diferentes carreiras, encontrar aquela que, de fato, faz mais parte do seu perfil nesse momento e sempre levar em consideração que nunca é uma pedra batida. Você pode sempre transitar conforme a sua própria evolução, o seu próprio sentimento. E aí, pegando todas as dicas que talvez a gente tenha fornecido aqui sobre estudo, sobre ferramentas, tecnologias, né?
O segundo momento é, ok, talvez eu me sinta pronto para ingressar na carreira que eu quero. E aí existe uma diferença das carreiras que são as carreiras, digamos que formais, né, que são as engenharias, a ciência de dados, para uma carreira de análise de dados. Para você se tornar um profissional de dados no banco, sendo um analista de dados, o processo seletivo ele é padrão, né? Você de fato, enfim, vai procurar uma vaga, né? Vai encontrar aqui uma vaga em um time de dados que precisa de um analista de dados. Você vai fazer o processo seletivo padrão ali, conversando com as pessoas que você realmente precisa conversar em um processo clássico, né? Agora, para as engenharias aqui dentro do banco, existe uma situação onde exige-se uma prova técnica, que você realmente faça uma prova em uma plataforma específica, numa primeira etapa, e depois você passe por um processo que é um bate-papo técnico com especialistas, né? Então, se você eventualmente quiser se tornar um engenheiro de dados ou de analytics aqui dentro do banco, esse é o contexto. Claro, também precisa existir a vaga, precisa ter todo esse combo de uma área, uma equipe, precisar de um engenheiro, e você, como um forte candidato, né, que se preparou para isso, você passar pelo processo. Só queria deixar o parênteses que o processo é um pouco diferente do processo de um analista de dados, porque para a engenharia são duas grandes etapas. Você precisa fazer uma prova, e depois você passa por um processo que é um bate-papo técnico. Passando por essas duas etapas, você recebe ali o certificado, recebe o atestado de que você tem condições técnicas de ser um engenheiro ou de dados ou de analytics. Para resumir, só esses dois contextos, porque é o alvo aqui da conversa, tá? Acho que, Pri, não sei se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que só para complementar, mas isso é bem voltado para quem está aqui dentro do banco, dentro do Hub de Dados e Analytics, eu acho que tem um contexto das carreiras, tá? E não só, acho que dessas que a gente está aqui, mas de N outras carreiras. E se eu não me engano, tem uma trilha para analista de dados também. Então, para você ter um contexto do que é ser um analista de dados, tá? Então, acho que para quem está aqui dentro do banco, acho que seria um pontapé inicial, sabe? Do tipo, poxa, não tenho ninguém para conversar, mas queria entender ali as diferenças. Entra dentro do Hub de Dados e Analytics, olha um pouco das trilhas ali das carreiras, começa com a trilha iniciante ali, tipo, e dá o primeiro start, tá? Bem, dando sequência aqui às nossas perguntas, existe possibilidade do Itaú abrir bootcamp de tecnologia esse ano? Eu não sei com relação aos bootcamps, mas a gente tem aí abertas inscrições para a Batalha de Dados, e é um momento, assim, muito legal para quem curte esse universo de engenharia de dados e analytics, se desafiar, de fato, né? A Batalha, ela é um hackathon e existe uma premiação, então, de fato, aí é uma competição que não só desenvolve ali a parte técnica de vocês, mas tem todo um contexto de networking, principalmente por se tratar de uma batalha presencial. Fora que a gente tenta trazer aqui algumas agendas para que não seja exaustivo, né? A gente vai trabalhar com muitos dados, muita informação, então existem agendas de games, alguns momentos diferenciados, bastante comida, a gente tem comida à vontade, fora o Red Bull também. Open bar de Red Bull ali para todo mundo que está participando. Então vai ser um final de semana de bastante trabalho, de trabalho duro, não posso negar, mas que vai ser também um momento, uma oportunidade aí de vocês se conectarem com pessoas aqui dentro do banco, de saberem mais sobre o universo, de saberem mais sobre estratégia, desafios e tudo mais, e sentir na pele mesmo o que é o dia a dia de um engenheiro de dados, um engenheiro de analytics. Pri, Panini, vocês querem me complementar com relação a isso? Tudo Não, Vou dar certo, só Lari. sequência aqui dizer nas que vai perguntas, ser tá? incrível. Vai ser, gente. Tenho fé que será e espero aí que todos vocês possam, de fato, fazer suas inscrições e espero vê-los também presencialmente lá no final de semana do dia 13 e 14. Dando sequência, então, aqui nas nossas perguntas, quais as dicas que vocês dão para se tornar, de fato, aqui um engenheiro interno do Banco Itaú?
Quais dicas? Eu vi que... Deixa eu tentar juntar com uma outra pergunta que eu olhei aqui no chat, Por favor. que foi aqui do Ericles. E ele fala assim, eu era full stack e migrei para engenharia de dados. Não, desculpa, não era essa. Era uma que perguntava sobre ser full stack. Da Júlia. Era Da da Júlia. Júlia Amaral. Ela fala o seguinte, né? Já sou há 3 anos desenvolvedora full stack e tenho um desejo de migrar para dados. Esse conhecimento que eu tenho pode me ajudar nesse processo? Então, assim, falando das dicas, né? A gente, ao longo da apresentação, falou sobre alguns tópicos aqui, né? É claro que, assim, tem um momento que, assim, você talvez já esteja no contexto de dados, de alguma forma, ou de tecnologia. No caso da Júlia, que full stack, talvez ela já tenha uma vivência com alguma linguagem de programação, talvez ela tenha conceitos de engenharia de software, por exemplo. E isso, de alguma forma, facilita muito, porque ser um engenheiro de dados ou de analytics, de alguma forma, exige um pouco desse baixo nível de software, né? De alguma forma, você precisa saber de conceitos que a engenharia de software tem. Obviamente, você não precisa ser um engenheiro de software antes de virar um engenheiro de dados. Não, pelo contrário, né? Mas tendo essa vivência técnica, né, um pezinho ali mais do dev, pode sim ajudar. Agora, o que talvez é mandatório, eu diria, tanto para quem vem do mundo do software, quanto para quem vem do mundo que é o analista de dados, ou qualquer outro contexto desse mundo de tecnologia, e que é mandatório para a engenharia, é Big Data. É você saber lidar com toda essa dinâmica de você conseguir armazenar ou processar grandes volumes de dados de forma distribuída, da melhor forma possível. Obviamente, eu simplifiquei bastante aqui, tem vários contextos diferentes, né? Acho que a própria engenharia de análise traz ali vias também como uma skill, mas eu diria que um grande primeiro passo é você, de fato, conseguir não se assustar quando você tem na sua frente volumes gigantescos que você precisa armazenar e depois processar isso. Acho que de forma simplista é isso. Se você vai usar a ferramenta A, B ou C, não sei. O que importa é que você tenha um conhecimento sobre melhores práticas para armazenar, quais tipos de arquivos, Parquet, Avro, etc. Como eu vou particionar esse dado, né? O que é particionar um dado, assim, né? Para você otimizar o consumo, né? Motores de consultas, assim, que funcionam nessa dinâmica de Big Data. Eu acho que, para mim, particularmente falando, isso é o que traz a grande diferença entre pessoas que estão em um contexto de tecnologia, software, para esse mundo de engenharia de dados ou de analytics, tá? Acho que é o primeiro grande passo. Não sei se a Pri quer me complementar aqui. Não, eu só queria falar para não se prender. Aqui a gente falou de muitas ferramentas e de muitos produtos, para não se prender com o que a gente falou, tá? Tipo, a gama de dados é gigantesca. Então, o que você conhece nunca vai ser jogado fora. Então, do tipo assim, poxa, você falou que aqui no Itaú vocês trabalham mais com Python e eu tô numa jornada mexendo mais com Scala. Poxa, vou mudar. Agora vou focar em Python. Não, sabe, aqui dentro dos processos, a gente vai avaliar muito o quanto você conhece dos conceitos, do quanto você consegue aplicar aquela problemática, resolver aquela problemática com o que você conhece, que pode ser N outras tecnologias, ou você pode estar na Azure, poxa, a gente está na AWS, você está na Azure, isso não é um problema. Então, tenta achar aquilo que funciona bem para você e começar a trabalhar isso, né? Não se apegar do tipo, tal lugar funciona de um jeito, eu preciso estar alinhado com aquilo, senão eu não vou entrar naquela carreira. Não funciona bem assim. Boa. Ô, Lari, desculpa interromper aqui as questões, mas eu não Sim. sei se você abordou essa, que eu acho que foi a dúvida da Ellen Cristine e do Vinícius Ottoni. Eles falam sobre batalha, né? Se precisa ter equipe montada. Ainda não entendi Ah, bem como perfeito. funciona isso. Muito boa, né? É uma pergunta muito interessante, com certeza. Bem, as equipes elas são montadas aqui por nós, tá? Vocês se inscrevem individualmente, tá? A gente equilibra aqui as equipes conforme a necessidade de perfis e tudo mais, mas vocês se inscrevem individualmente.
não precisa de equipe montada. Perfeito. Aí eu vou até aproveitar, puxar aqui uma pergunta que fizeram com relação a adiamento de datas. Eu acredito que tenha sido uma pessoa do banco, né, interna, já que estão rolando duas batalhas aí em paralelo. O foco hoje aqui é falar exclusivamente da batalha de engenharia que é externa, e esta batalha está com a data mantida, tá? 13 e 14 de julho, não houve nenhuma alteração com relação a essas datas. Dando continuidade, então, aqui na dinâmica das perguntas, eu acho que tem duas perguntas que a gente consegue aqui abordar em conjunto. A primeira aqui é do Vinícius. Ele ficou muito curioso com uma coisa, né? Se o engenheiro de dados e analytics, ele deve ter alguma noção de ciência de dados para desenvolver um bom trabalho. E aí, em paralelo, a gente tem aqui a pergunta, eu não sei exatamente de quem é, mas que ela é uma estagiária aqui do Itaú e que também estuda ciência de dados, mas ela gostaria de iniciar um caminho para chegar na engenharia. Ela gostaria de entender como elas se complementam e como ela conseguiria fazer aí essa alteração. Eu acho que todas as carreiras se complementam, tá? E a divisão, né, a linha limite entre elas, ela acaba sendo uma passando, né, dá uma passadinha ali, né? A gente tem um conhecimento ali que passa um pouco, por exemplo. Eu sou especialista de engenharia de dados, mas se você me perguntar alguns tópicos de VIS, poxa, eu consigo ajudar. Eu tenho um conhecimento não tão profundo quanto o Panini, mas eu consigo ali dialogar com o Panini sobre isso, tá? Então, eu acho que todas as áreas que a gente tem aqui de dados, por mais que elas sigam caminhos, né, objetivos às vezes diferentes em alguns pontos, elas acabam ali transitando pelas outras, né? A gente está falando o nosso produto é o mesmo, nosso produto é dados, né? E aí acaba que a gente transita, que nem o Panini comentou das ferramentas. Poxa, eu uso Spark, ele usa Spark. Poxa, não é um. Por mais que ali a gente use contextos diferentes, a gente acaba transitando entre a gente. Então, eu não tenho um conhecimento profundo daquela área. Então, mas eu consigo entender a dor e necessidade. Então, às vezes o Panini, ele vai chegar para mim e falar que ele tem uma necessidade voltada à engenharia de analytics, ele vai me dar uma dor e ele vai precisar que eu ajude ele. Mas para eu ajudar, eu preciso entender do que ele está falando, entendeu? Porque senão fica tipo linguagens distintas. Então, eu acho que assim, não é que você precisa conhecer a fundo a carreira do outro, mas você precisa conseguir conversar com aquela pessoa, porque às vezes você acaba tendo que ajudar essa pessoa nessa jornada, sabe? Pri, super, super bom que você falou aqui, né? E aí eu vou tentar responder o Vinícius da forma mais direta possível. Não vai te penalizar se você, obviamente, não vai te penalizar se você tem conhecimentos em ciência de dados e você quer entrar no mundo da engenharia. Pelo contrário, talvez isso possa te ajudar de alguma forma. Aí, assim, talvez não tanto se você quer ser um engenheiro de dados. De novo, nunca vai ser um pênalti para você. Agora, talvez se você quiser ser um engenheiro de analytics, lembrando daquela definição lá no início, que é o tradutor dos produtores para os consumidores, sendo os consumidores talvez cientistas de dados, talvez conhecer um pouco de ciência de dados pode te ajudar a justamente entender melhor como traduzir esses esforços de quem produz o dado para quem consome. Eventualmente, você pode estar disponibilizando um dado especializado para um cientista treinar um modelo. E aí, saber um pouco de ciência de dados e saber como esse cientista vai treinar o modelo pode te ajudar a especializar melhor esse dado para ele consumir. Acho que esse é um grande ponto, né? E o próprio ato da especialização em si, eventualmente, pode trazer alguns contextos estatísticos aplicados aqui. Talvez você queira criar novos atributos nesse dado especializado que você só vai conseguir usando uma estatística talvez meio avançada ali. Mas, de novo, tudo isso que eu estou falando não é que agora, para ser um engenheiro de análise, precisa ser um cientista de dados antes. Não. É algo como, eventualmente, você pode trazer esses conhecimentos e
colocar eles ao seu favor. Assim como eu falei anteriormente do engenheiro de software que quer virar um engenheiro de dados ou um engenheiro de analytics, tendo essa bagagem de software. Isso vai ajudar muito no dia a dia, porque talvez a pessoa pode usar esses conhecimentos ao favor, né? E aí, sobre a pergunta da outra pessoa, que é uma cientista e talvez quer entrar no mundo da engenharia, acho que a resposta é muito parecida com a anterior aqui. O mundo da engenharia começa com Big Data. Então, às vezes na ciência de dados, nem sempre, tá? Estamos consumindo dados que estão no contexto de Big Data para treinar modelos. Nem sempre. E aí a engenharia tem essa premissa do tipo, talvez eu para ser um bom engenheiro ou engenheira, eu tenho que saber criar pipelines de dados, saber criar ETLs, né? E aplicar ferramentas aqui, tecnologias que me ajudam a fazer esse processo da melhor forma possível, dado o volume gigantesco de dados que eu tenho em as mãos, né? Então, acho que eu diria que essa migração, ela pode acontecer, né? E, eventualmente, acho que um ponto interessante só para fechar. Mesmo que você seja um cientista e você queira ser um engenheiro, e talvez você desista no meio do caminho, provavelmente você pode usar conhecimentos de engenharia para facilitar o seu dia a dia como cientista. Eu conheço muitos cientistas de dados que talvez vieram do mundo da engenharia ou estudaram sobre engenharia de dados ou de analytics e, de alguma forma, conseguem usar isso ao favor deles. Assim como a gente brincou aqui de usar ciência de dados a favor da engenharia, o contrário também pode acontecer tranquilamente, tá? Então, acho que esses são os pontos. Bem, tem um comentário aqui do Ericles. Presencial com cafezinho mais salgadinhos, acho que vai muito mais além do que isso. A batalha aqui traz uma oportunidade de vocês se desafiarem os conhecimentos de vocês, trazerem uma solução bacana aí para o case que a gente vai apresentar, oportunidade de networking e com certeza também de comer comidinhas gostosas, com bastante pizza e, como eu disse, Red Bull, o pessoal realmente gosta bastante. E dando continuidade aqui nas perguntas, temos a primeira aqui falando: eu preciso cursar engenharia para ser engenheiro? É possível ser engenheiro de dados e analytics, os dois? E também uma mais ampla, é melhor que eu foque em uma tecnologia ou eu preciso aprender um pouco de tudo, pensando na carreira? Eu acho que primeiro a pergunta do preciso estudar engenharia. A gente não é engenheiro, tá, gente? A gente não tem CREA aqui, tá? Na verdade, é a carreira de engenharia de dados, mas não existe um por trás, ali não tem um CREA por trás, a gente não é um engenheiro civil que nem a Lari, que pode ir lá e tentar o CREA, tá? Então, já começando por aí, não precisamos ser engenheiros, tá? Mas também não temos você precisa ter estudado ou você precisa ser isso para entrar na carreira. Tá? Eu acho que eu fiz N coisas, né, diferentes, o Panini fez N coisas diferentes na jornada dele, então não tem isso, tá? Não tem essa eu preciso fazer tal faculdade para ser um engenheiro? Não, tá? Eu acho que aqui é mais a sua jornada de estudo para se alinhar com o que a gente tem aqui de carreira de engenharia de dados e carreira de engenharia de analytics, tá? Não tem jornada ali pensando em faculdade ou outros tipos de ensino, tá? E aí tinha a pergunta eu posso ser engenheiro de dados e engenheiro de analytics, né? Então, passando um pouco do contexto do Itaú, hoje a gente fez a separação das carreiras, tá? Então, às vezes, se a gente for olhar em outros lugares, existem lugares que não têm essa separação, existem lugares que é uma carreira só, existem lugares que tem mais de uma carreira. Então, cada lugar trabalha de um jeito, mas quando a gente olha para o contexto do Itaú, a gente tem aqui engenheiros de dados e engenheiros de analytics. E aí eu acho que o que acontece é eu consigo falar a língua do Panini quando eu falo engenharia de analytics, mas esse não é o meu forte. Esse é o forte do Panini, tá? O Panini se especializou para ser um engenheiro de analytics, tá? Então, aqui, contexto do Itaú,
É sempre uma coisa ou outra. Você pode conhecer muito né, a carreira da outra pessoa, mas a sua especialidade sempre vai ser uma só. Não sei se o Panini quer me complementar aqui. Não queria inviabilizar a resposta, mas eu fiz engenharia. Não, você pode fazer engenharia, claro, mas Totalmente. É tipo, não. brincadeira, Pri. Pô, Panini. A galera, mas Lari, quem eu mandei, chamou o Panini pô, pra essa? eu mandei um abraço pra galera do Data Lab, velho. E aí a galera tá esperando minha posição aqui em engenharia de informação FABC aqui, ó. Galera, um abraço pra todo mundo ali, ó. Entendi. Então, Mas, Panini mas, pode tirar o CREA. É isso que ele quer dizer. Ele é não, mas uma eu tenho pessoa que. CREA, aí não tenho. Aí é outra história, tem o CREA é outra história. Mas eu concordo totalmente, Pri. Eu vou mandar vários abraços. Quero mandar um abraço pro Danilo, que fez estágio comigo e eu lembrei dele agora, porque Danilo Ziller, grande amigo meu, ele, quando fez estágio comigo, ele cursava engenharia agrônoma na Unicamp. E aí ele trabalhava aqui no banco também, eventualmente entrou para a área de tecnologia. Eu fiz mecatrônica, depois fiz telecom, entendeu? Acho que não precisa ser engenheiro, né? E aí só um ponto sobre ou cursar uma faculdade de engenharia para ser um engenheiro de dados ou de analytics, né? Sobre a segunda questão ali das duas carreiras, né? É possível, né? Existe uma complexidade nisso, né? Acho que a Pri bem colocou, né? Assim como a gente, tanto ela quanto eu, nós conseguimos conversar de data vis, né? Ela me trazer pontos e ela entender pontos que eu traga para ela. A gente também consegue se conversar sobre conectores, sobre ingestão, sobre movimentação de arquivos, que é algo que brilha na engenharia de dados, né? Até mesmo contato com o mundo transacional, que brilha muito mais na engenharia de dados do que na de analytics. Mas não quer dizer que eu, como engenheiro de analytics, tenha ignorado totalmente esse conhecimento, assim como a Pri também não ignorou totalmente o conhecimento em VIS, né? Eu tomaria um pouco de cuidado, porque é o lance que acho que a Pri falou antes aqui, né, de não tentar abraçar o mundo. Então, se a pergunta foi no contexto de eu tenho o objetivo de ser bom em todos esses ramos, eu tentaria a minha dica é dar um passo para trás e ver assim, é possível, obviamente, né? Mas talvez a sua trajetória seja um pouquinho mais tortuosa do que se você talvez tentar seguir por um dos dois caminhos e talvez ali não ignorar esses contextos que brilham em um e não na outra, sabe? Você pode ser um engenheiro de dados que saiba VIS e você pode ser um engenheiro de analytics que saiba como movimentar um dado do mundo transacional para o informacional. Acho que isso pode acontecer tranquilamente, tá? Bem, a gente começou a incorporar aqui o chat GPT nas batalhas de dados e tem uma pergunta aqui. Vocês têm utilizado GenAI ou computação quântica para qualquer necessidade da engenharia de dados ou analytics? Podem dar um exemplo? É, Pergunta polêmica. polêmica, Pergunta né? polêmica. Eu acho que, assim, o que a gente pode contextualizar, né? A gente tem ali uma estrutura para olhar para Quantum, né? Acho que a Samurai, ela sempre fala sobre isso, tá? Então, esse é um dos assuntos comentados dentro do banco. Quando a gente olha para inteligência artificial de modo geral, é um assunto que está nos top trends de mundo, então é óbvio que, como o maior banco da América Latina, a gente olha para isso e a gente entende onde a gente pode aplicar, tá? Eu acho que de forma bem resumida e sem entrar muito em tópicos do estamos aplicando ou não estamos aplicando, eu acho que tudo que é muito relevante mercado, o banco tem um olhar interno, tá? Então, de alguma forma, a gente olha para isso. Gostaria, Meu único. inclusive, desculpa, Panini, só te cortando de completar. O ano passado a gente promoveu aí uma batalha de Quantum. Inclusive aqui na plataforma do Meetup vocês conseguem aí acompanhar os bate-papos que a gente fez naquele momento para entender um pouco mais sobre as estratégias e todos os desafios internos que a gente tem enfrentado aí nessa frente e que talvez consiga aqui complementar a resposta da Pri. Manda bala, Panini. Não, era justamente isso que eu ia falar, Lari. E aí eu vou aproveitar também
Para quem tem interesse em saber mais sobre Quantum, se conecte com a Samurai. Ela é uma das. Lembra, acho que eu falei isso no começo do Meetup, que aqui a gente tem o Hub, né? E tem pessoas que são altamente influentes em alguns assuntos, né? Uma das 4, 5 pessoas que eu pensei naquele momento lá atrás foi na Samurai. E eu vou deixar aqui o LinkedIn dela para vocês conectarem com ela, entendeu? Acompanharem ali. Ela está sempre na vanguarda no que diz respeito à computação quântica, né? Uma colaboradora Itaú, então é um dos exemplos que eu citei lá atrás sobre terem pessoas super influentes aqui em alguns assuntos fundamentais, tá? A gente tem aqui diversas perguntas, muitas muito focadas aqui na carreira de dados em engenharia, de dados analíticos, desculpa. Quais as dicas? Eu acho que vocês trouxeram muito disso aqui ao longo da nossa conversa, então, para que a gente não se estenda, eu vou resumir um pouquinho mais aqui. Uma pergunta aqui antes da gente concluir, falando sobre a possibilidade de se preparar sozinho para entrar nas carreiras. Eu vou dar aqui a minha visão sobre isso e depois eu peço para que a Pri e o Panini completem, mas eu acredito que é possível, tá, você se preparar para as carreiras. Eu não estou dentro da carreira de engenharia de dados e nem de analytics atualmente, mas eu estou dentro da comunidade, assim como o Panini e como a Pri, e vi muitos se formarem engenheiros de dados e analytics, fazendo ali seus estudos de forma mais apartada, sozinho, fora a quantidade aqui de oportunidades que o banco disponibiliza para que essas pessoas consigam se formar. Mas falando um pouquinho mais do mundo externo, vou precisar aí de apoio da Pri e do Panini, mas antes de vocês entrarem e abordarem um pouquinho esse tema, eu vou já emendar aqui a última pergunta. Vocês acreditam que em um futuro próximo o conceito tecnologia, blockchain, será amplamente utilizada no processo de Big Data? Beleza, né? Vamos para mais fácil primeiro, né? Falando da preparação solo kill aqui, é bem possível, tá? É bem possível. Eu dei o meu exemplo do que aconteceu comigo, foi uma preparação meio colaborativa, mas obviamente tive momentos de estudos particulares aqui. Eu diria que assim, eu não sei se a pergunta veio de alguém que está no contexto banco ou fora banco, mas eu vou abordar fora banco para abranger o maior número de pessoas. Existem plataformas gratuitas ou até mesmo pagas ali que te ajudam muito nessa preparação. Plataformas que você pode acessar tranquilamente ali, para citar algumas ali, Coursera, Udemy, DataCamp, o próprio YouTube mesmo. Então, tem muita coisa boa disponível. E resgatando um pouco do que eu tentei passar lá atrás, acho que a principal chave é a consistência, né? O estudo particular, acho que talvez seja um pouco até parecido para quem talvez gosta de exercício físico, né? E vai para academia e se sente melhor treinando em conjunto, né? Com uma dupla do que sozinho. Acho que o estudo tem um pouco disso também, né? Pode ser que você tenha situações onde você não se sinta tão engajado assim a estudar sozinho, né? E aí, se você talvez tenha um compromisso colaborativo, isso pode te ajudar. Mas a grande chave é que você, mesmo nesses momentos, você abra a mente e fala, ok, tudo bem, talvez essa semana eu não realmente não consegui avançar em nada, não tem problema, mas não abandonar. Em algum momento você, talvez, ok, mesmo que pouquinho assim, de migalha em migalha, você, no seu momento particular ali, usar alguma estratégia que faça sentido para você absorver mais conteúdo, seja lendo, assistindo vídeos ou escrevendo, anotando, o que seja ali, o que fizer sentido, você fazer. Pegar esses minutinhos preciosos dia a dia, eu tenho certeza que isso vai, de novo, fazer você olhar para trás em pouco espaço de tempo e dizer, nossa, ainda bem que eu consegui fazer esse estudo pontual, 5 minutinhos por dia, que seja uma coisa super rápida, me fez avançar até aqui. Então, acho que esse é o ponto do estudo particular, tá? Quer trazer algum ponto, Pri? Não, eu acho que é isso aí, porque é aplicar aquilo que funciona para você, tá? Não Uhum. existe receita de bolo. Se você é uma pessoa que funciona melhor fazendo as coisas individualmente, continue assim. Se você funciona melhor em grupo,
vai para esse caminho, ou se você tem uma necessidade, poxa, eu não estou conseguindo manter a constância. Às vezes ir para um grupo é o estímulo que falta, né, para tentar manter ali aquela rotina, tá? Então não tem fórmula certa, as duas funcionam, tá? O mix delas também funciona, então dá certo. Boa. E o da blockchain agora, hein? Cara, essa é polêmica, né? Porque a pergunta é que se vai substituir, né? Se tipo, tudo pode acabar e vamos substituir tudo por blockchain. Eu acho que o que dá para falar vou dar a minha opinião, é, desde que eu tô na carreira, nenhum conceito ou nenhum direcionamento, ele morreu, tá? Então, por exemplo, poxa, a gente vem aqui falando de Big Data, mas ainda tem grandes empresas usando Data Warehouse, ainda usando Data Marts, outros conceitos é, aplicados ali porque funcionam bem. Ah, poxa, nem toda empresa está usando o Open Table Format, não está ali naquele momento. Nem toda empresa está usando Data Mesh, sabe? Não está indo para essa linha. Então, eu acho que nenhum conceito, tecnologia, assim, morre definitivamente, tá? Assim, ele acaba sendo usado ali ou aplicado naquilo que faz sentido e é necessário, tá? Então, eu acho que o que fizer sentido, eu acho que sim, blockchain deve vir ali para falar sobre isso ou substituir o que a gente tem, mas não é algo que, poxa, substitui tudo, tá? Mas aí, assim, minha opinião, vou deixar o Panini dar a dele aqui também, da opinião dele sobre isso. Não, Pri, acho que eu vou, eu vou só concordar contigo. Tecnologias novas surgem a todo momento. Blockchain já está aí há algum tempo, em um contexto talvez não tão imerso na engenharia, Sim, mas o conceito por trás é um conceito super interessante, inovador. Por enquanto mesmo, o que eu posso dizer é que não saber blockchain não é um empecilho para você se tornar um engenheiro de dados ou de analytics, tá? Acho que isso talvez tenda a ser algo no curto, médio prazo, né? Acho que, por enquanto, isso não é um mandate. Mas, de novo, como tudo na tecnologia, quando pipocar alguma coisa nova, né, eventualmente estaremos todos aqui nos atualizando, né? Acho que de fato isso é um ciclo sem fim, né? E se essa coisa nova for blockchain, eventualmente voltaremos aqui numa nova edição para falar sobre o impacto da blockchain na engenharia, né? Com certeza vai ficar o convite aqui para a gente abordar, tá? Bem, pessoal, a gente acabou se estendendo até que bastante aqui na nossa agenda. Eu agradeço muito aí a todos vocês. Eu sei que é uma baita oportunidade, né? Temos aqui dois especialistas que entendem bastante das suas áreas de atuação, então todo mundo fica super interessado em entender um pouco mais, sugar um pouquinho do conhecimento que eles têm. Mas a gente, né, compartilhou aí as redes sociais da Pri, do Panini, até mesmo da Samurai. E eu acredito que por conta desse contexto aí, eles se colocam à disposição para retirar as dúvidas de vocês, caso vocês tenham. E de compartilhar aqui também no chat, tem uma pergunta para o Panini sobre livros que vocês recomendam. Então, por favor, peço que vocês coloquem aí no chat livros que vocês recomendam com relação à carreira. E, novamente, espero vê-los aí em breve na Batalha de Dados, quem sabe, presencialmente, no evento mega especial aí, contribuindo realmente aqui para dentro do banco, mas também para a carreira de vocês como engenheiros, trazendo evoluções aí, novidades. E sem querer me estender mais, já dei um jabazinho aqui anterior, mas existem aí muitos meetups já gravados anteriormente, inclusive falando de Quantum, fiquem à vontade aí para escanear o QR Code ou realmente para poder aqui analisar um pouco mais da plataforma e acompanhar um pouco mais. As agendas que o Meetup tem trazido, elas também abordam bastante, tá? Sobre as carreiras de engenharia. Então, aqui a gente abordou duas, né? Engenharia de dados e analytics. A gente também tem uma outra engenharia ali no banco, que é a engenharia de machine learning, que é um pouquinho diferente, entre outras carreiras, como ciência de dados. E vocês vão encontrar muito desse conteúdo aqui no Meetup. Então,
se aventurem, assistam. Pri, Panini, vocês querem completar com mais alguma coisa? Não, só agradecer e dar boa noite aí pro pessoal que ficou com a gente até agora. Pois é, E pessoas qualquer muito coisa, pacientes. só procurar. É isso, gente. Então, agradeço aí, Pri, Panini, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, por terem topado estar aqui comigo, para poder fazer o jabazinho aí da batalha. E, gente, de verdade, a todos os conectados, muito obrigada. E quem sabe a gente não se vê aí numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau. E como a gente costuma dizer aqui na batalha, let's bora! I could show you what you wanna see and take you